Hoje no Tarek Notícias, Argentina congela preço de oxigênio medicinal ante disparada da Covid. Alexandre de Moraes mantém julgamento de impeachment de Witzel amanhã. Na União Europeia aprova certificado de saúde para vacinados ou teste negativo para Covid-19. Lewandowski rejeita pedido de senadores para remover Renan Calheiros da relatoria da CPI. Cerca de 70% da população adulta da Inglaterra pode ter anticorpos para o coronavírus, segundo aponta a estimativa do governo britânico. O governo conclui leilão de 4 trechos de rodovias federais que prevê 7 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. A Argentina congelou o preço do oxigênio medicinal por 90 dias e orientou produtores de oxigênio líquido do país a priorizarem o sistema de saúde devido a um pico de casos de Covid-19. O país passa por uma segunda onda de infecções que elevou o número de mortes do vírus a mais de 60 mil, enquanto o governo endurece medidas de lockdown. Com uma população de cerca de 45 milhões de habitantes, a Argentina computa 2 milhões e 920 mil casos de Covid-19 até agora. A Argentina quer evitar o tipo de crise enfrentada pela Índia, onde empresas de TI criaram salas de guerra para fornecer oxigênio, remédios e leitos hospitalares. O Brasil também sofreu com uma escassez de oxigênio no início do ano, com um colapso do sistema de saúde em Manaus. A Argentina suspendeu qualquer aumento nos preços de oxigênio medicinal durante 90 dias, porque em um contexto de procura crescente, mudanças foram relatadas nos preços de remédios, suprimentos e, em particular, de oxigênio medicinal líquido a granel ou em tubos. A vacinação está avançando lentamente no país, onde 7 milhões e 700 mil doses já foram aplicadas até o momento, de acordo com dados oficiais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou hoje recurso do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e manteve o julgamento do impeachment para amanhã. De acordo com o Moraes, não houve violação ao direito de ampla defesa de Wilson Witzel durante o processo conduzido pelo Tribunal Especial Misto. A defesa de Witzel entrou com recurso pedindo a suspensão do julgamento, alegando que o TEM atuou de forma irregular ao incluir documentos no processo depois do período de instrução probatória. Alexandre de Moraes, por sua vez, determinou a retirada dos documentos os autos do processo e manteve o julgamento, já que, segundo o ministro, os anexos não interferem na denúncia. Para Witzel deixar o cargo, são necessários 7 dos 10 votos dos integrantes do Tribunal Especial Misto que conduz o processo de impeachment. O presidente do Tribunal Especial Misto e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, prestou informações ao ministro Alexandre de Moraes sobre uma reclamação feita pela defesa do governador afastado Wilson Witzel. Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos antes de tomar sua decisão sobre a reclamação. A defesa do governador afastado alega que foram juntados aos autos do processo de impeachment anexos da delação premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos depois do interrogatório do acusado. No entanto, o presidente do Tribunal Especial Misto diz que somente a acusação pediu expressamente prova documental suplementar e a juntada dos depoimentos da colaboração premiada de Edmar Santos e Edson Torres, e que os anexos a que se referem à defesa de Witzel não guardam relação com a denúncia. Os eurodeputados aprovaram hoje o projeto de criação de um certificado europeu de saúde que permita viajar dentro da União Europeia, mas introduziram emendas ao texto inicial. As mudanças podem gerar negociações difíceis antes da adoção final do dispositivo. O texto agora será alvo de debates com o Conselho Europeu, que representa os Estados-membros. O dispositivo deve permitir aos cidadãos europeus certificar que foram vacinados contra a Covid-19 ou passaram por um exame PCR rápido ou um teste de antígeno com resultado negativo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, qualificou a votação de hoje como um marco. Para o Parlamento Europeu, os países da União Europeia não deveriam impor nenhuma medida restritiva adicional, como a quarentena para pessoas com certificado. Já os Estados-membros querem poder retomar essa decisão em função do avanço da epidemia em seus territórios, mas ainda restam divergências entre os membros do bloco. A medida, entretanto, facilitaria a retomada do turismo, uma das principais fontes de renda para os países europeus. Os eurodeputados também pedem que os exames sejam gratuitos, assim como as vacinas e certificados. Os testes não são cobrados em alguns países, como a França, mas em outros os custos são elevados. Os representantes europeus
Também pedem que o dispositivo só aceite vacinas reconhecidas pela Agência Europeia de Medicamentos ou aprovadas pela OMS em um procedimento de emergência. Atualmente, 4 vacinas estão autorizadas na União Europeia: Pfizer e BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje uma ação de senadores governistas que tentavam impedir o senador Renan Calheiros, do MDB, de integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. A CPI da Covid foi instalada na última terça-feira. Renan Calheiros foi indicado relator pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD. Os senadores Jorginho Melo, do PL, Marcos Rogério, do DEM e Eduardo Girão, do Podemos, acionaram o STF sobre o argumento de que Renan Calheiros não pode participar da CPI porque é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, do MDB. A comissão é responsável por apurar ações e omissões do governo federal e também eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. Os 3 senadores que ingressaram do Supremo também queriam excluir o senador Jader Barbalho, do MDB, suplente na CPI e pai do governador do Pará, Helder Barbalho. O ministro Ricardo Lewandowski disse na decisão não vislumbrar a resistência de fundamento relevante, ao menos neste juízo preliminar, suficiente para determinar a suspensão cautelar do ato combatido. Para Lewandowski, não há na ação elementos que justifiquem suspender a indicação de Renan Calheiros para integrar a comissão. Segundo o ministro, a Constituição não esmiuçou como se deve dar a composição ou a escolha dos integrantes da comissão, nem mesmo para os relevantes encargos de presidente, vice-presidente e relator. Ele afirmou que é a atribuição do Legislativo definir internamente, por meio do seu regimento, como será a definição desses cargos, e que a composição da CPI é uma questão interna, não cabendo intervenção do Judiciário. Na semana passada, Renan Calheiros publicou em uma rede social que não pretende relatar ou votar qualquer tema envolvendo o estado de Alagoas. Um relatório divulgado ontem pelo Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido estima que 68,3% da população adulta da Inglaterra pode ter anticorpos para o coronavírus. Com a margem de erro, o índice pode ficar entre 63,9% e 73%. É o maior entre os 4 países do Reino Unido. A estimativa mais recente disponível é que na semana que terminou, em 11 de abril, 7 a cada 10 adultos ingleses teriam resultados positivos se fizessem um teste de anticorpos para o vírus. O dado sugere que essa proporção de pessoas foram infectadas com o vírus no passado ou vacinadas para a doença. O relatório anterior, com dados referentes à semana que terminou em 28 de março, apontava que 54,9% da população adulta da Inglaterra tinha anticorpos para o vírus. Com a margem de erro, o índice poderia chegar a 60%. O órgão britânico alerta, entretanto, que a detecção de anticorpos por si só não é uma medida precisa da proteção da imunidade dada pela vacinação. O escritório não divulgou uma estimativa percentual conjunta para todo o Reino Unido. A análise de anticorpos é feita com base em resultados de exames de sangue obtidos de uma amostra selecionada aleatoriamente entre pessoas com 16 anos ou mais. Nos dados usados para produzir estimativas para o país de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia, o número de pessoas da amostra com teste positivo para anticorpos ou que foram vacinadas é baixo em comparação com a Inglaterra, segundo o governo britânico. O consórcio ECO 153, união entre o grupo Eco Rodovias e a Global Logistic Properties, foi o vencedor do leilão de 4 trechos de rodovias federais realizado hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura. A concessão compreende parcelas das BRs 153, 414 e o 080, sistema rodoviário que liga os estados de Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá com a região centro-sul do país. A agência e o Ministério prevêem 7 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos e mais 6 bilhões e 200 milhões de reais em custos operacionais. Além da ECO 153, a CCR SA participou da disputa e venceu o maior valor de outorga aliado à menor tarifa de pedágio, chamado critério híbrido. Foi o primeiro leilão nesse modelo. Ambos ofereceram a tarifa mínima de pedágio de 10.218 reais por quilômetro de pista simples, fazendo prevalecer a melhor oferta de outorga oferecida pelo consórcio ECO 153 de 320 milhões de reais. A CCR ofereceu 117 milhões de reais.
Segundo a ANTT, foram concedidos 850 quilômetros de vias com exploração por 35 anos e prorrogáveis por no máximo mais 5 anos. Como define o órgão, os vencedores ficam responsáveis pela infraestrutura dos trechos, duplicação de trechos e pela prestação de serviço de recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade das rodovias. A taxa interna de retorno foi fixada em 8,47%. A expectativa da ANTT é de criação de 119.400 empregos diretos e indiretos. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e Facebook. Está aqui o nosso canal desde a nossa primeira edição, está aqui se você quiser rever. Então tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã, na sexta-feira, em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.